Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Nós somos o Caixa 3 e voltamos a fazer um quadro aqui, visando alguns temas um pouco complexos, que hoje em dia está todo mundo falando coisas por aí sem saber, falando um pouco de política, um pouco de moral, um pouco de ética, e todo mundo atirando para todo lado sem ter a menor noção do que está falando, né? Então, para resolver essa questão, ou colocar mais lenha na fogueira talvez, resolvemos trazer aqui o pastor Tiago dos Santos, que vai falar um pouco com a gente sobre essas questões que estão permeando aí a sociedade hoje em dia. Beleza? Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Clodovio? Joia. Prazer estar aqui. Quanto tempo? Prazer estar com vocês. Tempo, né? E é bom rever os amigos, estar juntos. Bom demais. Então, você está preparado para falar um pouco Vamos. disso tudo? Vamos Bora lá, conversar. então. Vamos começar com um tema que hoje talvez seja o tema mais complexo de se falar e o que está mais sendo falado hoje em dia. Tiago, o que é moral? Bom, moral nós podemos definir como sendo um conjunto de regras que são adquiridas pela cultura, né? Pelo convívio, pela tradição familiar, com o passar do tempo, que tem que visa algo, visa um convívio sadio entre as pessoas que fazem parte de um determinado contexto. Uhum. A moral nós podemos resumir dessa forma, é algo adquirido com o passar do tempo que visa um convívio sadio entre as pessoas que convivem no contexto só. Entendi. Como se fossem umas regras de convivência. Isso, regras de mesmo convivência. mesmo que sejam invisíveis ali. Mesmo invisíveis, né? Elas existem. Entendi. E você acha assim que hoje existem padrões morais na nossa sociedade? Nós temos uma moralidade hoje em dia? Eu acredito que existe. Eu acredito que a moral ela sempre existiu e sempre vai existir, né? Uhum. A grande pergunta talvez seja, é praticado? Nós podemos ver a moral sendo praticada em uma área grande? Talvez não. Porque se a moral ela consiste em regras para um bom convívio e se ela fosse exercida de uma maneira correta, nós talvez conviveríamos de uma maneira muito melhor uns com os outros. Isso sim. Não é verdade? É verdade. Talvez se nós olharmos para um contexto menor, talvez para um contexto familiar, ali a gente consiga encontrar um pouco da moral sendo exercida, né? Mas talvez num contexto maior não. Por quê? Porque nós vemos competição, nós vemos desigualdade, nós vemos pessoas querendo passar em cima das outras para conseguir algo que talvez nem cabe a ela mesma, Uhum. né? Então acredito que existe, mas nem sempre ela é praticada de uma maneira esperada. Tipo como se ela fosse fragmentada, né? Tem, mas a pessoa fica mais restrita na sua família e tal. E não... Sim, tem. Todo mundo sabe que é certo, todo mundo sabe que é colocado como errado também. A ideia é, eu estou disposto a praticar, eu estou disposto a ter um bom convívio com a pessoa que se relaciona comigo, seja esse relacionamento qual for, né? Isso é real. Uma outra questão aqui que vieram pra gente também dá para sobreviver sem padrões morais hoje? Eu acredito que não. Não? Acredito que não dá para sobreviver sem esses certos limites e sem essas certas regras de conduta. Por quê? Porque se eu não souber o meu limite, se eu não souber o espaço que eu tenho para chegar, para conviver, e você também não souber o seu espaço, o seu limite, como que nós vamos conviver? A minha vontade vai ser sempre imposta a você, você sempre vai impor a sua vontade a mim, e nós nunca vamos chegar num acordo. E quando não há acordo, pessoas não caminham junto. Entendi. Né? Então, não dá para conviver, não dá para existir, não dá para coexistir sem uma certa moral. Então, seguindo nessa linha, quem poderia ser considerado imoral? Se for pensar dessa maneira, como é claro que cada contexto, cada grupo tem a sua moral em si, né? Uhum. Mas se nós olharmos para a moral como essa ideia de que é algo colocado para um bom convívio, uma pessoa imoral ela não vai ser classificada como uma pessoa que talvez fala o que não deva, ou que talvez faça o que não deva, ou que talvez age de uma maneira que não convém, mas uma pessoa que, mesmo com todas essas características de falha, ela ainda assim não insiste em melhorar
para que haja um bom convívio com outra pessoa. Uma pessoa que nós podemos classificar como imoral é aquele que decidiu não conviver bem com o outro. Por quê? Porque nós temos nossas falhas. Nós temos as nossas falhas morais, né? Se nós colocarmos a moral numa caixinha de pode, não pode, nós vamos ver que aquilo que não pode a gente tica várias vezes, né? Isso é Mas verdade. se há uma disposição de conviver bem com o outro, eu acredito que nós estamos caminhando bem dentro daquilo que é esperado. Então, imoralidade seria uma pessoa que não aceita ou que não deseja conviver bem, ou que quer todo bem só... Eu acredito que sim. Que todo bem seja para ela, no caso. Eu acredito Não bens que sim. materiais. Mas toda vantagem somente para ela, né? Entendi. Todo o ganho somente para ela, todas as conquistas somente para ela, visando somente a própria pessoa e nunca se colocando em detrimento da outra. Entendi. O egoísta. O egoísta. Acredito que o imoral ele pode ser classificado como egoísta. Entendi. Aquele que olha somente para si e não olha para o outro também.